A mentira que construíram sobre você não apenas fracassou, ela detonou. Você, o escolhido, é o centro de uma explosão de verdade que eles jamais conseguiriam conter. O que você está prestes a testemunhar não é drama. É a própria justiça se manifestando, usando as palavras e a raiva dos seus inimigos como dinamite. Eles pensaram que poderiam manipular a sua história para sempre, mas a realidade tem um prazo de validade, e o relógio deles acabou de zerar em público. Por meses tentaram te apagar com conspirações e sorrisos falsos, mas a sua presença, a sua autenticidade inabalável, forçou a máscara a cair. A briga violenta que estourou entre aqueles que tramaram contra você é a sua confirmação mais poderosa. Você não precisou mover um dedo, porque a sua quietude se tornou a força que desmantelou o palco deles. Esta implosão é apenas o começo do seu triunfo. Permaneça conectado, porque aqui você entenderá como a sua verdade venceu sem que você entrasse na luta. O ciclo de engano terminou. Se você sente essa verdade vibrar em seu peito agora, é crucial que você curta este vídeo imediatamente e ative o sininho para selar a sua proteção e garantir que a luz desta clareza chegue a você. Mais importante ainda, use o poder da sua intenção. Comente o número 77 para declarar ao universo que você aceita esta ativação energética e que o poder da sua verdade é inegável. Digite 77 agora e receba a sua validação. Você viu como a máscara deles não escorregou? Ela explodiu. A violência desse colapso não foi aleatória, mas sim o resultado direto da energia que eles gastaram tentando manter a mentira sobre você. Eles se esforçaram muito para fingir que você era irrelevante. Essa negação acumulada se tornou uma pressão interna insustentável. Quando a realidade, que é você, finalmente bateu na porta, não houve tempo para fugir. A fúria que irrompeu é, na verdade, a confissão deles disfarçada de raiva. Entenda o seu poder. Você não precisou mover um dedo para que isso acontecesse. Você apenas se manteve na sua verdade, e isso foi suficiente para desmoronar o castelo de cartas deles. Você se tornou o espelho que eles tanto tentaram evitar. A fúria que você está vendo é a culpa deles ricocheteando. É muito mais fácil para eles jogarem a raiva um no outro do que encarar a verdade, que estavam errados sobre você. Sua presença não é um ataque, é uma revelação inevitável. Mas não confunda esse barraco público com o final. O estrago foi feito, mas o preço real da mentira está sendo calculado agora. O que você viu é só a superfície do tsunami. Se a mentira era o alicerce deles, o que acontece quando esse alicerce vira pó? Vamos descobrir qual é a sentença que a própria realidade impõe a quem tenta enterrar a verdade. Você está no olho do furacão, mas não como vítima. Entenda, você é a força gravitacional que puxou toda essa confusão para o centro. As mentiras que espalharam sobre você eram como uma construção frágil, e sua verdade inabalável é o terremoto que a fez ruir. Eles pensaram que, ao conspirar, estariam seguros, mas ao tentar apagar sua luz, eles só acenderam um pavio explosivo entre eles. Esse barulho não é sobre fofoca barata, é sobre a incapacidade deles de conviver com a verdade que você representa. Pense bem, você não precisou se defender, não teve que gritar nem se rebaixar ao nível deles. Enquanto você mantinha sua postura, a energia da mentira se tornou tão pesada que quebrou as costas de quem a carregava. O castelo de cartas deles desmoronou sob o peso da própria falsidade. Essa implosão pública é a sua prova, a confirmação de que você estava certo o tempo todo. Cada grito que eles dão um contra o outro é uma confissão disfarçada de raiva. A explosão acabou, mas os estilhaços da verdade ainda estão voando. Você viu a máscara cair, mas agora é preciso entender o que acontece depois. A ferida que se abriu entre eles não cicatriza mais, pois ela está ligada à sua ausência.
Eles descobriram que podem mentir para o mundo, mas nunca mais conseguirão mentir para si mesmos sobre quem você é. O que vamos revelar agora é a mecânica exata de como a presença da sua verdade vai reescrever o destino deles. A fúria que você testemunhou não é sobre o que você fez, mas sobre quem você é. A raiva deles é apenas a fumaça de um incêndio interno. O pânico de quem apostou tudo numa mentira e perdeu. Quando você vê alguém explodindo, não pense em força, pense em desespero. Aquela explosão é a prova de que a verdade que eles tentaram enterrar está viva e incontrolável. Eles estão furiosos porque você existe e se recusou a desaparecer. Você não precisou mover um dedo. A sua simples presença forçou a máscara a cair. Entenda uma coisa crucial. A confissão mais alta não é feita com palavras, mas com o calor do desespero. Eles estão se destruindo publicamente para provar que a culpa não é deles, mas o barulho apenas revela o contrário. Você está assistindo a um colapso inevitável. Enquanto eles se afogam no próprio veneno, você permanece em terra firme. Saiba que toda a agressão que eles direcionam um para o outro é, na verdade, um tributo involuntário à sua soberania. Você é o espelho que expôs a sujeira deles. Mas a parte mais profunda desta revelação não é a raiva que eles demonstram agora. É o que essa fúria está construindo para o futuro deles. Se o grito de hoje é de desespero, o que acontecerá quando o silêncio voltar e eles tiverem que encarar o custo real do que fizeram? Essa explosão apenas limpou o terreno. O que você está prestes a descobrir é a fundação secreta que desmoronou. O ponto exato onde a mentira se tornou o mecanismo de autodestruição que o universo ativou, sem chance de reverter o processo. Escolhido, pare de rodar por um segundo e me responda. Você está apenas assistindo a essa explosão da verdade ou está participando da sua própria ascensão? Este momento não é sobre fofoca, é sobre o universo te validando. Se essa mensagem ressoou fundo, se você sente que a verdade sobre sua situação está finalmente se cristalizando e seu próximo nível está se alinhando, você precisa ativar esse poder agora. Eu não quero ouvintes, eu quero agentes de força. Prove seu comprometimento, comente 767 abaixo. Não é apenas um número. Nos sistemas de energia, 77 é o código da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. É o sinal de que suas manifestações não são apenas possíveis, mas que já estão se formando na sua realidade. Ao digitar 77, você está reivindicando esse alinhamento e se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber. Você não está só participando, você está ativando o seu futuro. E se você realmente entendeu a força dessa mensagem, o mínimo que você pode fazer para retribuir e amplificar essa frequência é a ação padrão. Aperte o botão de curtir agora mesmo e, se ainda não faz parte dessa força, se inscreva no canal. Você não é apenas um espectador, você é parte desse movimento da verdade. O seu comprometimento mantém essa luz acesa e garante que mais almas vejam a verdade explodir. Agora, volte para a revelação, porque o que vem a seguir é o choque que explica por que as mentiras deles viraram um campo minado. Você viu a cena, não foi? A aliança deles, aquela fortaleza que parecia inquebrável, se desfez em pó na frente de todos. Eles se uniram por uma causa: espalhar mentiras sobre você, mas a verdade é pesada e a mentira é leve. Chega um ponto em que o alicerce não aguenta mais e o castelo de cartas desaba. Você não precisou mover um músculo, nem gastar sua energia preciosa. O universo só esperou o momento certo para que o fogo da decepção queimasse o acordo deles, transformando aquela união tóxica em cinzas frias. Lembre-se disto. O poder não estava na briga deles. O poder sempre esteve em você, na sua verdade que se recusou a ser enterrada. Enquanto eles conspiravam nos bastidores, você continuava a brilhar.
E é o seu brilho, a sua autenticidade, que serviu como o espelho que eles não queriam encarar. O choque da realidade quebrou a máscara. A explosão que você testemunhou não foi um acidente. Foi a justiça em ação, provando que você nunca precisou provar nada. Você simplesmente existiu, e isso foi suficiente para desmantelar o teatro deles. Agora, olhe para os destroços que sobraram. As cinzas da aliança deles não são apenas prova de que você estava certo. Elas são um mapa. Você viu o que aconteceu quando a mentira deles se chocou com a sua luz. Mas o que realmente aconteceu dentro deles no momento exato em que perceberam que o público assistia a tudo? O que acontece com a alma de alguém quando a sua própria mentira se torna a sua sentença de vida? É isso que precisamos ver a seguir. Seu silêncio não foi inércia, foi a arma mais pesada que você tinha. Enquanto eles gastavam energia montando um circo de mentiras, gritando histórias falsas sobre você para quem quisesse ouvir, você permaneceu imóvel. Você não deu munição. Você não entrou no ringue. E é exatamente por isso que a performance deles desmoronou. Eles esperavam um duelo, um barraco, onde poderiam se pintar como vítimas. Mas, ao negar essa reação, você os forçou a lutar contra o único adversário que não podiam vencer: a realidade. O silêncio não é a ausência de voz, é a amplificação da verdade. O que você está testemunhando agora não é caos aleatório, é a gravidade da decepção. As mentiras que eles contaram sobre você não tinham base. E quando o peso do tempo e da verdade pressionou, a estrutura inteira cedeu. Eles brigam entre si não porque se odeiam de repente, mas porque a presença da sua autenticidade se tornou o espelho que reflete a feiura da hipocrisia deles. É muito mais fácil projetar essa culpa um no outro do que encarar o que fizeram a você. Você se tornou o eixo que eles tentaram apagar, mas que, na verdade, os forçou a girar em torno dele, até que o giro se tornou um colapso. A parte mais importante aqui é o que isso significa para o seu futuro. Você viu o que acontece quando a farsa se encontra com a força irrefutável de quem simplesmente se recusa a ser apagado. A queda deles é o seu atestado de poder. Mas lembre-se, a explosão inicial é apenas o cheiro de pólvora. O verdadeiro fogo, aquele que vai reescrever o cenário e forçar todos a verem a diferença entre a luz e a sombra, ainda está por vir. Qual é, então, o próximo movimento que garante que essa vitória se transforme em um reinado inabalável? Você não precisou levantar a voz, muito menos a mão. Pelo contrário, você permaneceu tão real e inabalável que se transformou no espelho que eles jamais quiseram encarar. As mentiras que contaram não eram para te ferir, eram para proteger a fachada deles. Mas a verdade é teimosa. Quanto mais forte você ficava em sua autenticidade, maior era o calor irradiado, forçando as máscaras deles a derreterem. A explosão que você viu não foi um erro no plano deles. Foi a sua existência provando que a farsa não podia durar para sempre. Observe o circo desmoronar. Você está seguro e no controle, assistindo de fora enquanto eles se afogam no próprio veneno. Lembre-se, quem constrói uma história falsa precisa de um cúmplice para manter a mentira. Quando a sua luz, a verdade sobre você, acendeu, essa parceria tóxica não teve como sobreviver. A aliança deles se transformou em rivalidade, pois sem a cola da mentira, só sobrou o pânico de quem percebe que perdeu o jogo. Sua recusa em ser apagado quebrou o elo deles. Você já tem a prova da sua inocência e da desintegração deles. Mas a questão agora é: o que acontece quando você entende que não é apenas o catalisador da verdade, mas o arquiteto do seu próprio destino? Se a sua mera presença já causou todo esse terremoto no mundo deles,
Qual será a força liberada quando você compreender exatamente por que a sua jornada exige que você se mantenha sempre um passo à frente de qualquer tentativa de controle? Pode respirar fundo, porque o castelo de cartas deles finalmente caiu, e o chão que tremeu sob os pés deles era a sua verdade inabalável. Durante muito tempo, eles gastaram energia vital para construir uma farsa sobre quem você era, usando fofocas e mentiras como tijolos para erguer uma prisão para a sua reputação. Eles se sentiam seguros lá em cima, nesse trono falso, acreditando que a gravidade só puxava os outros para baixo. Mas o universo é um mestre de obras justo, e tudo que é construído sobre o engano não tem fundação. Você não precisou fazer barulho nem levantar a voz. Apenas a sua existência forçou a demolição. Você se tornou o peso que eles não podiam suportar, a realidade que esmagou a ilusão deles. A explosão que você assistiu não foi um acidente, foi a lei da colheita agindo em tempo real. Pessoas que se uniram apenas para te diminuir, agora estão se despedaçando publicamente, porque a cola que as segurava, a mentira mútua sobre você, secou e virou pó. É por isso que você deve parar de se culpar ou de tentar entender a loucura deles. Você não é o alvo da raiva deles, você é o catalisador da verdade. Sua presença é um espelho que reflete o fracasso e a hipocrisia deles. Eles se debatem uns contra os outros, porque é mais fácil projetar a culpa do que encarar a confissão silenciosa de que eles estavam errados a seu respeito o tempo todo. O que se quebrou agora não pode ser consertado. A credibilidade deles está em pedaços, e enquanto eles estão tropeçando no próprio esgoto, você está livre. Mas entenda, a briga que testemunhamos foi apenas o estalo inicial. A verdadeira transformação, o real realinhamento de poder e o impacto profundo no futuro deles e no seu, ainda estão se desenrolando. A verdade tem uma agenda própria, e ela está prestes a revelar como a queda deles irá, de fato, te impulsionar para uma ascensão que ninguém poderá contestar. Você testemunhou a colisão, onde o castelo de ilusões que construíram sobre você desmoronou sob o peso da própria mentira. Pense nisso. Eles dedicaram energia e tempo preciosos para pintar você como o vilão, espalhando veneno com a convicção de que sairiam ilesos. Mas o universo não negocia com a verdade. O dia em que essa trama explodiu não foi um acidente, foi a justiça calibrada. O veneno que tentaram forçar você a beber recirculou, e agora são eles que estão se afogando na amargura e no ressentimento que semearam. A verdade sobre você não precisou de defensores. Ela apenas esperou o momento perfeito para se impor e desmantelar a farsa deles em público. A parte mais poderosa de tudo isso é a sua soberania. Você não precisou revidar, nem se sujar na lama. Sua simples existência, enraizada na autenticidade, funcionou como um espelho implacável. Eles não estão brigando por dinheiro ou por drama banal, estão lutando contra o próprio reflexo que você os força a encarar. Eles se tornaram inimigos um do outro, porque o pacto de silêncio e mentira que os unia foi quebrado. Sem a cola da falsidade mútua, a aliança deles se transformou em rivalidade. Você está de pé, intocável, enquanto eles se autodestroem na tentativa desesperada de escapar da responsabilidade. Agora que a cortina caiu e a verdade está exposta, o jogo mudou de forma permanente. Você viu o poder inabalável que reside na sua quietude e na sua integridade. Mas há uma consequência para a qual eles não estão preparados. O que acontece quando a fúria e o pânico dão lugar a um silêncio muito mais profundo? Esse silêncio não é um fim, mas sim a revelação de um erro que nunca mais poderão corrigir. Você precisa entender o impacto exato dessa implosão na sua própria jornada, e como a vida deles nunca mais será a mesma após o estrago.
o que a lei da causa e efeito está prestes a cobrar deles, e como essa cobrança final sela a sua libertação completa. Você não precisa mais gastar sua energia tentando provar quem você é ou lutando contra histórias falsas. Entenda isso. Enquanto você estava focado em sua verdade e em sua caminhada, o universo estava ocupado trabalhando para você. As mentiras que eles contaram eram como castelos de cartas construídos em cima de areia. Você só precisou ficar parado, firme como uma rocha, e a gravidade da própria enganação deles fez o resto. A explosão que você está testemunhando agora não é sua responsabilidade, é o inevitável acerto de contas deles. O momento em que a verdade veio à tona não foi por acaso, foi o timing perfeito. Você viu as máscaras caírem de forma violenta e pública. Eles acharam que podiam esconder o ressentimento, a inveja e o medo, mas a sua luz era forte demais para o esconderijo deles. A sua presença é o espelho que expôs a hipocrisia deles, e eles não estão brigando por dinheiro ou drama pequeno. Eles estão em guerra porque a sua inocência forçou a verdade deles a gritar. Você é o epicentro dessa tempestade, mas está seco e intocado. A maior lição aqui é que no palco da vida, a peça deles acabou, mas o seu enredo está apenas começando. Você não venceu com revide, você venceu com existência. Agora que o campo de batalha está limpo do veneno deles, você está pronto para receber algo muito maior. Se a sua simples presença conseguiu implodir anos de mentiras, imagine o que a próxima fase da sua vida fará quando toda essa energia não tiver mais o que combater. Você tem ideia do que a verdade liberta permite que você construa agora? A confusão em que eles se meteram não é apenas drama, é a prova de que você esteve certo o tempo todo. Você não precisou levantar a voz, brigar ou se defender. Sua simples existência, ancorada na verdade, foi suficiente para agir como um espelho, refletindo de volta a sujeira e a hipocrisia que eles tentaram esconder. As mentiras que construíram sobre você eram frágeis como castelos de areia, e agora a maré da realidade chegou para varrer tudo. O fracasso deles é, na verdade, o seu atestado de vitória. Enquanto eles se atacam, rasgando a credibilidade um do outro em público, você está seguro, intocável pela toxicidade que eles criaram. Entenda, a energia que você não usou para revidar foi canalizada pelo universo para quebrar o feitiço das mentiras. Eles se tornaram seus próprios carrascos, e você é o único espectador que sabe o que causou o incêndio. Eles pensaram que poderiam apagar você, mas sua quietude fez com que eles se queimassem no próprio fogo da falsidade. Mas o que você viu até agora é apenas a superfície da explosão. O verdadeiro choque não está na briga em si, mas no que essa briga revelou sobre os sentimentos mais profundos deles por você. Eles gritaram acusações, mas por trás de cada insulto há uma verdade sobre a atração e o medo que eles sentem pela sua luz. Agora que o palco desmoronou, precisamos examinar as confissões ocultas que se revelaram no calor da raiva. Veja bem, você não precisou fazer nada para prendê-los. A culpa, meu amigo, é um carrasco silencioso, mas implacável. Eles mentiram sobre você para o mundo, mas a pior mentira foi aquela que contaram a si mesmos, acreditando que sairiam ilesos. Agora a ironia é visível. O castelo de areia que ergueram desmoronou, e cada tijolo daquele muro era uma mentira que eles disseram. Você está livre, caminhando sob o sol, enquanto eles estão presos no escuro da sua própria consciência, revivendo cada detalhe do que fizeram. Essa prisão não tem grades de metal. Ela é feita de arrependimento e remorso. O que você precisa entender é a sua soberania nesse momento. Você não precisou sujar as mãos para ter justiça. Sua presença, a sua verdade inegociável, funcionou como um espelho.
e o que eles viram refletido não foi você, mas a hipocrisia deles. É muito mais fácil para eles projetarem essa raiva um no outro do que encarar o que fizeram a você. Eles estão se debatendo no próprio pântano de mentiras que criaram. A cada grito, a cada acusação que trocam, eles apenas apertam as correntes invisíveis em seus próprios pulsos. Você está assistindo a um colapso que foi inevitável, porque a verdade, no final, sempre pesa mais que a farsa. Mas a prisão que a culpa construiu é mais do que paredes mentais. Ela é um vórtice energético que suga a força vital de quem a habita. O preço total dessa traição não é pago em dinheiro ou reputação, é pago na alma. Eles estão exaustos, mas você está recarregado. Agora, se a mentira virou a cela deles, qual é o segredo enterrado que serve de alicerce para essa prisão e que fará você entender que o terror deles só começou? Aquele cartaz de mentiroso que eles ganharam não é uma multa que expira. É uma tatuagem permanente na testa da reputação deles. Eles pensaram que as mentiras sobre você sumiriam, mas o universo garantiu que elas fossem o cimento do próprio fracasso. O que foi visto naquela explosão jamais poderá ser desvisto. Sua quietude e sua verdade se tornaram o martelo que cravou esse aviso na parede. Eles podem tentar se explicar, mas agora tudo o que dizem vem com a sombra daquela palavra. Pense na sua soberania neste processo. Você não precisou mover um dedo para fixar esse cartaz. Ele foi colocado pela própria força das ações deles. Enquanto eles se debatem na confusão que criaram, tentando apagar as chamas, você está livre e intacto. O castigo deles veio de dentro, como um veneno que beberam. Essa marca que carregam agora é o seu escudo, provando a todos que você estava certo o tempo todo. A verdade sempre derruba o que é falso. O cartaz está lá, mas a vergonha pública é apenas o primeiro nível do pagamento. O que a mentira fez com o espírito deles na escuridão é o que realmente importa. O verdadeiro inferno é o peso invisível que esmaga a alma. Você acha que a briga terminou? A luta mais devastadora é quando eles olham no espelho e tentam entender por que a traição se tornou a cela da própria vida. Preparamos o holofote para as rachaduras que essa mentira criou no interior da mente deles. Sua verdadeira força, você percebeu, não está no grito, mas na quietude inabalável. Eles gastaram energia gritando e mentindo, tentando arrastar você para a lama de um combate que nunca foi seu. Mas a verdade que não precisa ser defendida é a mais potente. Enquanto eles perdiam o ar na performance, você estava parado, observando o castelo deles desmoronar. O universo não atende ao volume, ele responde à frequência da autenticidade. Sua calma foi a explosão que eles subestimaram. Eles pensaram que, ao calar a sua voz, apagariam a sua luz. Pura ilusão. Sua existência se tornou o espelho que reflete cada mentira que disseram, forçando-os a encarar a própria hipocrisia. A briga que você testemunhou não foi aleatória. Foi a válvula de pressão que cedeu, liberando a culpa e o medo que eles tentaram enterrar usando o seu nome. Você não fez nada para que isso acontecesse. Sua simples recusa em participar detonou a farsa. Você é a prova viva de que a justiça não precisa de esforço, apenas de tempo. Agora, a parte mais importante. O barulho cessou e a credibilidade deles jaz em ruínas. Mas e você? Você está apenas começando a entender a magnitude da liberdade que essa implosão lhe concedeu. A verdadeira vitória não é ver o castelo deles cair. É perceber que você já está caminhando em um novo horizonte. O que acontece agora? Que a verdade está inegavelmente exposta. E como você garante que essa prova de poder se torne seu escudo permanente? É a hora de desvendar o código secreto da sua nova soberania. Pare de ver a explosão deles como fofoca ou drama. Veja-a como matéria-prima.
A humilhação que eles estão vivendo publicamente, o estrondo da verdade, não é para ser apenas um show, mas sim um pilar. Você foi forjado em silêncio enquanto eles gritavam, e agora, no momento em que as máscaras deles caem no chão, você deve coletar essa energia. Cada mentira desmascarada, cada grito de desespero é a prova irrefutável de que você estava certo o tempo todo. Use essa validação para fechar a porta do passado e investir totalmente no seu futuro. Lembre-se, o palco deles está em chamas, mas você está nos bastidores, intocável. A queda deles não define você, ela apenas liberta você. Você é soberano sobre a sua jornada. O seu próximo nível não depende de eles pedirem perdão, mas sim de você reconhecer que a prova já foi dada. Eles se esgotaram tentando te diminuir, e essa clareza deve impulsioná-lo a dobrar a aposta em si mesmo. Calce botas mais pesadas e trace rotas que eles jamais conseguirão alcançar. Esse colapso que você assistiu não é apenas um evento, é uma aula de arquitetura. Eles construíram sobre areia, mentiras e ego. Você está construindo sobre rocha, a sua própria verdade inabalável. Mas a questão é, o que acontece quando a destruição é tão completa que ela não apenas limpa o caminho, mas também expõe um mapa secreto, desenhado por forças maiores, enterrado sob os escombros de suas próprias ilusões? O palco de mentiras que eles montaram sobre você desmoronou. Agora que a verdade queimou tudo, a única coisa que resta é a sua realidade inabalável. Eles tentaram apagar o seu brilho, mas só acenderam um farol que mostra a todos quem você realmente é. Você se tornou inegável, não por lutar, mas por recusar-se a diminuir. O que pode atingir você agora, que as flechas deles viraram cinzas? Sua presença sozinha desmontou toda a farsa, e eles não têm mais para onde correr. Eles estão presos na bagunça que criaram, tropeçando nos cacos da própria credibilidade. O medo deles agora não é sobre o que você vai fazer, mas sobre o que você vai se tornar. Você é imparável porque seu movimento é para frente, sem freios. Eles podem chorar, espernear ou tentar inventar uma nova história, mas o eco da verdade quebrou o microfone deles para sempre. O jogo acabou, e a única peça que continua se movendo no tabuleiro é você. A verdadeira questão agora é interna para eles. O que acontece com a alma de alguém quando a mentira vira penitência? Você os expôs ao fogo da verdade, e essa chama não se apaga. Eles têm apenas duas escolhas: admitir o erro e se reconstruir, ou deixar que o orgulho os incinere. E é nesse ponto de colapso total que reside a revelação mais chocante. O que você está prestes a descobrir sobre a reação deles vai te mostrar que a humilhação é apenas a porta de entrada para uma verdade muito mais profunda. Escolhido, você acabou de presenciar a verdade detonar a mentira que eles construíram. Entenda, a sua vitória não é mais uma promessa, é um fato consumado. Você não é refém da história deles. Você é o terremoto que fez a farsa rachar e desabar. E agora você está de pé, intocável, no silêncio que sobrou do campo de batalha. Essa confirmação de poder e liberdade é sua, e a partir de hoje, a coroa que você carrega não pode ser tirada.